Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu prometi no meu primeiro vídeo, que era exatamente sobre de onde vem a depressão e quais são as causas dela, digamos assim. Existe cura? Pode ser que é possível curar a depressão? O meu primeiro vídeo foi mais curtinho, foi a primeira vez. Esse canal aqui tá começando do zero, aqui tá tudo mato ainda, começando agora. Olha, eu vou te falar, eu moro aqui no norte da Holanda. E onde eu moro é uma cidade bem pequena, tem muita região, tem muita fazenda, tem muita terra, mas tem pouca gente. E como eu ainda estou estudando holandês, estou aprendendo, meu desenvolvimento aqui não está muito fácil de fazer amizades com as pessoas para eu poder divulgar meu trabalho por aqui. Então eu pensei, bom, eu falo português, eu tenho bastante gente no Brasil que pode tem bastante gente que pode entender português, então eu vou usar o que eu posso fazer agora. E como é uma cidade bem pequena, não tem, digamos, muito contato social. Eu tenho aqui alguns brasileiros que eu conheço, alguns holandeses, mas não é uma coisa muito próxima. Então eu vou usar esse canal para fazer esse tipo de comunicação, passar o que eu quero passar e tentar encontrar as pessoas por aqui, né? Qual é o meu objetivo meu objetivo principal desse canal? É falar sobre autoconhecimento, mas assim, de uma maneira mais, digamos, mais direta, sabe? Eu não, eu tenho a minha própria experiência que eu passei de vida, de uma grande transformação, e isso me trouxe muito aprendizado, muita curiosidade de aprender cada vez mais, de conhecer cada vez mais. E então eu queria fazer uma coisa assim legal que eu pudesse passar algumas coisas que eu aprendi e depois fazer outros tipos de propostas de, por exemplo, interação. Gostaria de ler perguntas que vocês me mandassem ou comentários que vocês não concordam, discordam com o que eu estou dizendo e a gente conversar sobre isso. E também gostaria de trazer curiosidades, recomendações. Existem várias coisas interessantes para assistir no YouTube, na Netflix, nos outros canais de streamings. Existe muita coisa por aí que a gente não presta muita atenção, né? Às vezes está assistindo vários tipos de séries. Eu, por exemplo, eu já não assisto mais séries comuns, assim, de TV, né, de Netflix, porque, pra mim, eu gosto de usar esse tempo sempre aprendendo alguma coisa. Assisto séries na Netflix, mas sempre com uma ideia de estar aprendendo alguma coisa por trás. Eu posso dizer que a minha história, esse meu passado, de uma pessoa com depressão e com algumas tentativas de suicídio, era uma coisa que eu queria apagar da minha vida. Eu queria seguir minha vida apagando esse capítulo. Embora tenha sido digamos, uma vitória que eu tenha conseguido, porque eu tava nasci, cresci, até o início da minha vida adulta eu tinha tava deprimida, quando comecei a trabalhar, então a coisa foi piorando. E eu consegui de uma hora para outra, digamos assim, de uma hora para outra, assim, quando cai aquela ficha que você percebe que você consegue mudar a sua vida. Então isso aconteceu comigo. E depois eu continuei andando, mas eu ainda não me achava. Agora que eu percebi que trazer essa história para os outros, partilhar o que eu aprendi, porque depois do que aconteceu, eu quis estudar mais, eu quis buscar mais conhecimento, eu queria saber por que aquilo aconteceu comigo, por que não acontece com os outros. E você já sabe, com certeza, né, que casos de depressão, de ansiedade, de burnout, todas essas doenças cada vez crescem mais. Eu acho interessante falar sobre isso, e é uma coisa que talvez as pessoas não saibam, mas elas têm o poder nas mãos delas para mudar as coisas. E às vezes as coisas não são tão complicadas como parece, né? Porque eu vou falar sobre isso agora, né? Porque assim, como falei no primeiro vídeo, as causas que a gente mais ouve por aí, que a gente mais conhece, são basicamente três. Porque a depressão, ela é causada por um desbalanço químico no cérebro, embora nenhum médico, quando te dá o diagnóstico de depressão, vá tirar a amostra do seu cérebro para saber se realmente você tem um desbalanço químico, se tem, e vai lá fazer o teste no laboratório de química. Isso não existe. Isso é uma coisa que se assume, que se presume, que a pessoa que tem falta de serotonina faz a pessoa cair na depressão. E provado até hoje, aliás, eu tive fazendo aqui pesquisa de vários estudos científicos, estudando, percebendo que existe estudos que foram feitos exatamente, foram buscar essa ideia de que para ver se tem alguma conexão. Se pessoas que têm baixa serotonina são deprimidas
pessoas que têm não são, mas eles chegaram à conclusão que isso não existe. Eu, aliás, todos esses artigos, essas coisas que eu mencionar por aqui, eu vou deixar sempre abaixo aqui os links para que, se você quiser depois pesquisar mais por conta própria, você pode pesquisar, pode fazer isso. O que eu lembrar, eu vou deixar aqui, tá? Essa questão da serotonina, então, é um estudo, uma coisa que foi bastante já pesquisada, e é uma coisa que eu acho que é uma crença que segue sendo batida, e isso só traz um lado positivo para as empresas que vendem remédio, né? Que eles ganham com isso, claro. Se você assistir Netflix, tem uma série muito boa que eu assisti, que se chama... eu não sei como chama em português. Painkiller. É o com o Matthew Broderick. Depois eu vou trazer, num outro vídeo, eu vou trazer uma análise sobre essa série. Que eles têm um remédio, que é um remédio para dor, e depois as pessoas acabam ficando viciadas. E isso tá acontecendo agora de novo nos Estados Unidos com outro remédio, que as pessoas tá tendo que eles chamam de epidemia de opioides. É outro assunto também para outro vídeo, muito interessante que eu quero falar. Não sou de acreditar que existe assim uma teoria da conspiração, que a indústria farmacêutica quer manter as pessoas doentes e por isso que eles mentem, escondem tudo pra gente. Eu acho que é realmente o trabalho deles fazerem o marketing e venderem o produto, não é? Imagina que você tem um produto que você vende, quanto mais as pessoas dependerem daquele teu produto e comprarem, melhor para você. Então, é uma questão do dinheiro e pura e simplesmente. O que eu defendo aqui é que a gente pode muito bem, digamos que, tomar esse poder para nós. Decidir se a gente precisa ou não. Decidir decidir a nossa vida, o que a gente pode fazer. E não simplesmente jogar as mãos por ar e dizer assim, é a culpa da indústria, é a culpa da sociedade e eu não posso fazer nada. Eu acredito que a gente pode muito bem. Então, o segundo mito aqui, ela vem da hereditariedade. Que se você teve casos na família, você teve avô, pai, você vai ficar deprimido. Isso parece uma ideia muito interessante. Realmente, os casos das famílias são muito repetidos, né? O meu próprio caso, o meu avô paterno se jogou de cima de uma ponte. Meu pai tinha por volta dos 20 anos. Meu pai, deprimido, até hoje tomava remédios. Fez terapias, Meu pai fez terapia, fez psicanálise, passou psiquiatra, fez isso durante anos, e não mudou nada. E eu, claro, não tinha como escapar, né? Se era o gene, né? Eu acabei nascendo também com depressão. Só que o que acontece não é que existe esse gene que passa, são os traumas transgeracionais. O que passa é o nosso ambiente. A gente viu os nossos pais, nossos avós reagindo de uma certa forma aquela vida que eles tiveram, e a gente aprende, mesmo assim por osmose, a gente aprende a seguir e a fazer a mesma coisa. Não é que é genético. E tanto é que não é, porque depois, quando eu puder contar mais com detalhe a minha história, mas eu vou resumir aqui. Quando eu descobri o momento que eu podia mudar de vida, que eu poderia ter o controle da minha vida, que eu não era mais vítima de nenhum problema, não, nenhum dos outros, e que a depressão começou a desaparecer, ela não foi, digamos assim, foi um processo, não foi de uma hora para noite que ela sumiu, né? Não é mágica, mas é um processo que você tem que começar num momento. E hoje em dia eu não tenho, então. Se fosse um gene mesmo que eu não tinha conseguido sair, isso mudar, agora eu não estaria aqui, porque eu estaria ainda deprimida, aliás, eu não estaria nem viva agora, porque estava me levando para a morte aquela depressão, como aconteceu com meu avô. E eu consegui sair dessa parte, sabe, de seguir. E a mesma coisa esse é o mesmo argumento que eu uso para a questão da química. Como é que eu poderia mudar a química do meu cérebro, serotonina, não sei o que, se eu não mudei nada na minha vida, a não ser mudei meu modo de ver o mundo. Eu comecei a tomar as decisões que eu queria tomar, comecei a fazer as coisas que eu queria fazer. E terceira coisa que terceira, digamos, crença, né, popular, mito, digamos assim, é que você pode tomar um remédio antidepressivo e você vai melhorar. O antidepressivo,
É um remédio, ele te deixa remediado, ele pode ser muito importante no momento que a pessoa esteja passando por uma situação seja um transtorno muito grande. Às vezes a pessoa perdeu alguém, passou por um divórcio, perdeu alguma coisa, perdeu uma casa. Isso é assim para ajudar a pessoa, digamos, estabilizar. Só que esse remédio não cura. Por quê? Porque a questão que causou a depressão continua ali mascarada debaixo desse remédio. As pessoas, eu conheço vários casos e conheci várias pessoas alguns dos meus clientes também, que como é bem jovem e foi seguindo a vida. Hoje a pessoa está com volta dos 50, 60, 70 anos, a pessoa não tem nenhuma estabilidade financeira, está vivendo às custas dos filhos, ou dos irmãos, ou dos pais, se ainda estiverem vivos, né? Ou são aposentados por invalidez. Quer dizer, a pessoa seguiu a vida toda dela sem olhar a causa. Por que a depressão apareceu? E ela foi continuando. E sempre aparecem outras doenças. Uma coisa que eu sempre repito, que eu sempre falo, que tá lá no meu Instagram, que eu sempre falo é: a depressão não é causa. Ela não causa nada, ela é um sintoma. Um sintoma que apareceu, por quê? Porque alguma coisa estava errada. É tipo, você ter febre, por quê? Porque você estava gripado. A febre é um sintoma. Tudo que aparece de um nariz inflamado, dos olhos, da dor de cabeça, são sintomas de um problema inicial. Então, eu tenho aqui minhas notas, né? O que eu queria trazer de exemplo para vocês? A Alemanha é o país que eu acho que, assim, que está mais avançado nessas pesquisas das causas da depressão. Eles têm no oeste do país, existe uma cidade que eles têm uma clínica para tratar pessoas deprimidas e com casos de tentativa de suicídio. Nessa clínica tem uma ala especial que eles cuidam dos casos mais graves. E durante os últimos 5 anos, imagina isso, nunca que eles administraram um remédio, um antidepressivo para essas pessoas que estavam ali, esses clientes, esses pacientes. Nunca. O médico é responsável por essa ala, por essa parte da clínica. Ele tem um método diferente de abordar a depressão. Ele tem uma ideia muito inteligente que eu acho que é que eu mais uso, que eu gosto de falar para os outros, é tentar descobrir por que a pessoa aqueles gatilhos apareceram. Por que a pessoa entrou na depressão. E essa é uma abordagem muito interessante. Porque não é só na depressão, mas, por exemplo, nos abusos de droga, nos vícios, vício em internet, vício em droga, vício seja lá o que for. Você combater, como faz, por exemplo, os Estados Unidos, combater o uso de drogas, só tentando prender os usuários, não adianta. Por quê? Porque a pessoa não sabe. Por que a pessoa precisa de uma droga? Qual é a necessidade? O que levou a pessoa a precisar daquilo? Também é um tema para um próximo vídeo. Acho muito interessante também esse tema, porque a gente vê como que as pessoas hoje em dia tratam os usuários de droga, né, do modo de como eles são criminosos, mas existe um porquê que aquelas pessoas estão ali. É um tema bem complicado e essas pessoas realmente precisam muito de ajuda. Uma coisa básica para a gente conseguir entender a raiz da depressão é assim, tá no seu próprio nome. O que é depressão? O que é deprimir? Deprimir significa contrair, esmagar, suprimir. Sabe, assim como você suprime, contrai. E o que a pessoa na depressão ela tá fazendo? O que ela tá suprimindo? O que ela tá comprimindo? São sentimentos, são emoções, são coisas que ela teve que suprimir na sua infância. Então, aí tá a raiz. A raiz de todas essas perturbações de causas, principalmente a depressão, que a gente tá falando hoje, nesse momento, são questões que vieram lá da infância. Você não consegue lembrar disso porque você era um bebê, você tinha mais ou menos 1 ano de idade por aí. Mas tudo que aconteceu mais ou menos, desde que você tá na barriga da tua mãe, mais ou menos os 6 anos de idade, são coisas que foram te marcando, te moldando, sabe? Assim como fizeram assim como uma massa, foram te moldando. E isso são coisas inconscientes que depois você segue para a vida com esse molde feito. Por que a pessoa teve que fazer essa desconexão, né? A criança nasce lá, ela tem vontade de chorar, ela chora. Ela quer que a mãe venha para ela chora. Porque ela não consegue falar. E ela sente aquilo e ela não... A reação é chorar. Mas
ela com o tempo, ela começa a perceber que depende dos pais, depende como os pais tratam ela, ela não recebe aquilo que ela queria. Não é que os pais estejam, digamos, deliberadamente fazendo maldade para a criança. Às vezes tem muitos casos que sim, mas tem muitos casos que, como a criança queria, por exemplo, queria mais atenção, ou queria ficar mais perto da mãe, e a mãe não pôde dar, por diversas razões, que a mãe, os pais, ou o pai também teve, né? A criança sente aquilo. Só que ela, por exemplo, não adianta ela chorar, por exemplo, o pai e a mãe não vai vir. E ela começa a suprimir aqueles sentimentos. É como se ela tivesse que ficar quietinha, porque não adianta ela mais, ela vai ficar chorando, porque ninguém vai dar atenção. Então ela começa a suprimir, reprimir, abafar. Por isso que as pessoas que são deprimidas, elas têm aquela apatia. Elas não conseguem sentir. Uma vez eu tava lendo a carta de despedida do cara como chama? Do Nirvana. O que era o guitarrista lá, cantor do Nirvana. Eu não lembro agora o nome, mas depois eu vou escrever aqui, se eu lembrar, eu ponho aqui o nome. É muito fácil. E eu tava lendo a carta dele, que ele deixou, né? E ele falava assim, ele era muito popular, muito famoso, e ele falava, eu devia estar super feliz aqui, vibrando de felicidade, mas eu não sinto nada. Por que ele não sentia nada? Por que a pessoa deprimida ela é apática, ela não sente? Porque ela desligou aqueles sentimentos. Ela suprimiu aquilo para sobreviver quando era criança. E hoje em dia ela não tem essa conexão do corpo com a mente. Aliás, essas crianças que eu trouxe aqui no início, que eu te mostrei, eu falei para vocês no começo, essas crianças, na verdade, elas realmente fazem essa desconexão, né? Dizem que o problema tá aqui na cabeça. Só que tá errado isso. A depressão, ela também tá no corpo. Porque o corpo, ele armazena sentimentos, ele armazena sensações. Então, as sensações que a pessoa tinha, que ela teve que reprimir, hoje ela não consegue mais colocar para fora. Você pode ver que as pessoas que têm depressão, elas têm um olhar, você pode perceber no olhar, no sorriso, elas têm um sorriso muito falso. Se você observar mesmo, elas são muito rígidas, rígidas no sentido de não ter uma graciosidade, de não ter uma facilidade de se mexer. Elas são pessoas assim duras e elas têm um sorriso falso. Você vê que os olhos delas às vezes são assim que não tem brilho, ou você olha para ela como se não estivesse vendo nada. Elas fazem um esforço danado para pôr aquela máscara na cara. Isso faz me lembrar uma coisa que eu queria falar para vocês. Teve o caso daquela jogadora de vôlei, né? Que era como é que é o nome dela? Eusco Oliveira, né? Eu tava ouvindo que a amiga dela falou assim, eu não sabia, não tinha ideia. Bom, não sei se vocês ouviram falar do caso dela. Se não ouviram, dá para procurar rapidinho lá no Google. Ela era uma jogadora, supostamente ela caiu do 17º andar, se não me engano. Não se sabe se ela se jogou, se ela foi um acidente. Nesse momento, agora, né, ainda não tem uma conclusão sobre o assunto. Mas enfim, o que mais parece é que ela se jogou, né? E a melhor amiga dela disse assim, numa entrevista, é que ela ficou muito chateada, digamos, chateada com ela própria, por ela não conseguir perceber e notar, entender que a amiga dela estava naquela situação, que a amiga dela estava deprimida. E não conseguiu extrair dela, porque ela parecia tão bem, tão feliz, e tão alegre e tudo mais. E vai uma dica para vocês. A gente fala muito quando a gente conversa com os outros, né? A gente quer falar mais da gente do que dos outros. A grande necessidade hoje em dia que as pessoas têm é serem escutadas. E a gente, quando escuta, a gente observa muita coisa. A gente observa os olhos, a gente observa o movimento, os gestos da mão, e a gente observa o corpo. Então, por mesmo mais que a pessoa não fale pra você, tá tudo bom, tá tudo ótimo, minha vida tá ótima, maravilhosa. Se você observar bem, se é uma pessoa observadora, você pode desenvolver essa observação, você começa a notar se o que ela fala parece que não tá desconectado com que ela sorri, com os olhos, os gestos no corpo. Se você for uma pessoa demais de escutar os seus amigos, você começar a perceber, pegar essas pistas no ar.
Isso é com treino, com tempo. Se você acha, se você quer realmente ser um bom amigo, escute mais. É claro que isso é uma coisa, uma via que vai para os dois lados. Você vai escutar mais, o seu amigo vai escutar mais. Mas observar os outros, por mais que a pessoa não esteja falando que tá tudo ótimo, tá muito maravilhoso, mas se você perceber, como eu falei, os gestos, olhares, a pessoa deixa escapar. Porque a maioria da nossa comunicação não é o que a gente fala, né? A pessoa pode estar falando aqui um milhão de coisas, mas se você vê que o corpo, os olhos e os gestos não estão condizendo, é que alguma coisa ali está errada. Vou aqui resumir. A depressão aparece por um trauma que você teve lá na infância. Meus pais não são culpados, eles fizeram o que eles achavam que era necessário, eles fizeram o melhor que eles podiam dar. E você também não pode se culpar, se autopiedade, porque foi o fato, aconteceu. Agora, o que você pode fazer? Agora você pode tomar consciência disso para você ter capacidade de tomar novas decisões na sua vida. E parar de seguir o ritmo. Porque o que aconteceu comigo, eu descobri que eu estava vivendo uma vida que não era minha. Quando você vive uma vida que os outros querem que você viva, você faz as coisas para os outros, você se dá para os outros, você se faz tudo para agradar a todo mundo, é que falta dentro de você alguma coisa que você tem que... Aquela aceitação que você procura que os outros te deem, tá faltando dentro de você. E o que acontece? A pessoa que sente que ela precisa receber admiração e receber validação de fora, ela tá vazia dentro. E ela faz tudo para que os outros a observem, faz tudo para os outros, porque se ela fizer tudo, ela acredita que uma hora as pessoas vão reconhecer elas, vão amá-las e ela vai se sentir bem. Só que essa conta não fecha, porque todos os outros, o que derem para você de fora nunca vai encher o que tá lá dentro, faltando. E chega uma hora que a pessoa cansa, porque ela deu tanto a energia dela para os outros, ela correu tanto que ela, tá tão vazia que ela cai. E aí ela precisa de ajuda, aí ela precisa de que as pessoas vão cuidar dela, que ela vai precisar de um médico e tudo mais. E tem gente que não consegue mais trabalhar, tem gente que vai ficar dependente da família. Esse é o triste caminho que a gente leva e a gente não tem consciência, né? E agora é uma coisa interessante, né? Por que que as pessoas, digamos assim, porque eu fico pensando, se são coisas que eu percebi, isso não foi isso não foi o que eu descobri, isso eu descobri lendo e pesquisando outras pessoas. Mas se é possível realmente curar a depressão, é realmente possível, sim. E a gente só ouve falar que a depressão é causada por uma coisa misteriosa que tá na mente, que não sei o quê. Cada discurso que eu vejo na internet, que as pessoas falam, nossa, como fazem as coisas difíceis? É tão fácil, tão prático. É muito assim, ó, pá, só tem uma causa. Cada pessoa tem a sua história, claro. Cada indivíduo tem a sua história de vida e de família. Mas a base da depressão começou todas elas no mesmo lugar. Eu tava pensando sobre isso, né? Por que as pessoas, os médicos, os psiquiatras, as pessoas que são, digamos, autoridades, assim, eles sempre empurram essa conversa, isso que é uma coisa que ninguém ainda sabe, descobriu por quê. Eu imagino que essas pessoas, elas nunca passaram por uma depressão, elas nunca chegaram a esse ponto de chegar ao fundo do poço, de passar por esse processo de cura, esse processo de mudança. Nunca chegaram a esse ponto de desespero, sabe? Que a pessoa é de querer dar fim à vida dela. As pessoas que estão lá estudando, fazendo as suas pesquisas lá nos laboratórios e tudo mais, elas nunca passaram por isso. Aqueles médicos que você vai lá, que ele te dá a receita do antidepressivo, ele nem olha pra sua cara, ele vai lá escrever e dá pra você e fala, daqui a alguns dias, daqui a uns meses começa a fazer efeito e pronto, já entra o próximo. As pessoas não passaram por isso. Elas não sabem. Elas têm outros problemas para resolver, com certeza. Pode ser que até tenham depressão, mas nunca foram atrás disso. Estão tomando remédio, estão lá mantendo a vida. Aliás, os médicos são dos que mais tomam remédio, né? O que eu consigo chegar de conclusão sobre isso é isso, né? Realmente não é que existe uma
Não é que as pessoas não queiram falar isso, mas é que as pessoas não sabem. É mais a falta de conhecimento no fato do ser humano, né? Que quando você vê que as pessoas estudam medicina, é muito focado no remédio e as pessoas assim como se fossem máquinas. Era isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Eu espero que o vídeo não vai ficar muito longo, então eu vou ter que editar umas partes, colocar os links abaixo. E o que você achou dessa história? O que você achou dessa minha explicação? Ficou claro para você? Ou você não entendeu alguma coisa? Ou você precisa de saber, você quer mais detalhes? Ou você quer contar a sua história? Também pode fazer isso. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Você pode, dos meus contatos, você pode mandar um e-mail, ou me mandar um direct no Instagram, ou pelo WhatsApp. Aí você quiser contar o seu caso, você fala assim, não, mas eu não concordo com isso, porque isso. E aí você conta o seu caso. Aí a gente pode discutir, ver o que é. Adoro receber histórias, tá bom? Eu vou terminando por aqui esse vídeo para não ficar muito longo e eu quero em breve fazer um que eu tenho várias ideias aqui, mas eu ainda não sei qual, mas em breve eu já lanço. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá um tempo que já um pouco melhor lá fora, tá um pouco mais frio, tá um pouco de vento, mas enquanto isso eu tô aqui dentro de casa, tenho um aquecedor e aproveitando para fazer esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se você conhece alguém que tenha depressão, que precisa de ajuda, envia esse vídeo para a pessoa e peça para entrar em contato comigo. Eu também sou terapeuta, também trabalho com a parte da constelação sistêmica para mim é a ferramenta mais eficiente para ajudar a pessoa a sair de um estado depressivo. Vou ter assistido o vídeo até o final. E aquela coisa, né? Se inscreva, dê o joinha, me siga lá nas outras redes sociais, nas outras redes e até a próxima.